Comigo aqui, agora aqui na Alternativa, daqui a pouco antes o Joinha assume aqui o comando, né? Mas por enquanto nós vamos fazer aqui o plantão da cidade hoje. Lembrando que o nosso telefone está aberto para você. 33326363 é o nosso WhatsApp. Você vai poder mandar perguntas. Nós temos aqui no estúdio da Alternativa o Dr. Robson Melora de Campos. Ele é advogado na cidade de Araxá e está aqui em São Lourenço nos visitando. E o assunto é um assunto muito importante para esse momento que vivemos. Nós vamos falar de Covid-19, vamos falar de todo esse momento estranho, ao mesmo tempo mágico, né? Mágico porque as pessoas estão, entre aspas, sendo obrigadas a conviver umas com as outras. Muitas famílias literalmente se descobriram no meio da pandemia. Porque antes era aquela correria de corre para o trabalho, corre para cá, para lá. Agora algumas são, entre aspas, obrigadas a ficarem isoladas. E aí o convívio humano muitas vezes nem sempre é harmônico. Mas alguns acabam se tornando verdadeiras bênçãos, ainda mais quando a gente descobre que a gente precisa se unir para poder viver esse momento. Mais do que nunca, aquela máxima da história de que não adianta lutar sozinho que você não vai a lugar nenhum. Eu acho que esse momento traduz toda essa realidade. Dr. Robson, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo aos Estúdios da Alternativa. Werneck, o prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. Eu confesso que eu não conhecia São Lourenço. Olha. Tá? Eu já vim aqui em algumas cidades do sul de Minas, sim, já passei próximo e achei uma cidade muito bonita. Eu achei uma cidade bacana. São Lourenço é uma cidade mágica. Eu achei diferente, eu achei uma cidade interessante, muito interessante. E eu vim aqui especificamente em São Lourenço para conhecer um pouco mais a respeito da forma como São Lourenço está enfrentando a pandemia. Né? São Lourenço se tornou uma referência, na verdade, não só em nível de estado de Minas Gerais, mas em nível até de país. Né? Então, por isso que eu tomei a iniciativa de vir até aqui para conhecer a cidade. Bom, seja bem-vindo, espero que o senhor consiga aí ter a oportunidade de conhecer as belezas naturais da nossa cidade também, ter a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos e o principal, ter respostas para suas perguntas, que eu imagino que sejam várias. Eu brinquei, inclusive, com o Jordil, quando mais cedo ele me falou da entrevista aqui. Sim. Eu brinquei com ele assim, não, eu vou lá e respondo, não tem problema. Mas eu posso fazer pergunta também. Opa, sinta-se à vontade. E sabendo, nós responderemos. Doutor, a Covid-19, a nível jurídico, hoje em dia, ela já começa a ter uma legislação específica ou ela ainda é tratada como uma doença recente? Nós não temos uma legislação que trate da doença em si. Do tratamento da doença, né? Não, nós não temos, né? Mas vamos lá. Nós temos, por exemplo, hoje decretos municipais, né, que legislam não a respeito da doença, mas da forma como os prefeitos acreditam que devem combater a pandemia. Né, os decretos de restrições, assim por diante. Em nível de tratamentos, né, até tem uma palavra mais de protocolo de tratamento, de terapêuticos, né, procedimentos, nós sabemos que desde o ano passado, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo da entidade médica no Brasil, liberou todos os médicos para, mediante o que a gente chama de consentimento esclarecido, tratarem os seus pacientes. Nós não temos um medicamento escrito na bula assim, esse aqui é para curar e tratar o Covid-19. Nós não temos esse medicamento, com isso escrito na bula. Mas por experiência empírica, inclusive aqui, da própria cidade de São Lourenço, Porto Seguro e algumas outras, nós sabemos já que os remédios podem ser utilizados, principalmente logo no primeiro sintoma da doença. Surgiram os 2 primeiros sintomas, que remédios que devem ser colocados ali. Eu acho muito curioso, vou ser sincero, que o Conselho Federal de Medicina tenha que se pronunciar para dizer o que é óbvio, que o tratamento, que a forma como um médico vai tratar o paciente, né, ela tem que ser autorizada, o Conselho tem que falar isso, porque sempre foi feito dessa forma. Né? O médico conversa com o paciente a respeito de medicamento. Vamos ver se você tem uma contraindicação. Você tem um problema cardíaco? Não, esse remédio aqui não é bom para você. Né? Se você tem um problema renal, então esse aqui você tem que tomar mais cuidado com ele. Então sempre foi desse jeito. Na minha opinião particular, eu acho que é uma grande politização da pandemia. A verdade é essa. Por vários motivos, alguns que são bastante claros, outros que nem tanto, outros são mais obscuros e tal, mas eu acredito que essa politização tem prejudicado.
Você acha que política, ciência e tratamento conseguem andar na mesma linha ou está cada um para o seu lado? Está cada um para o seu lado. Eu, sinceramente, eu olho com muita tristeza. Sim. Vamos lá. Não é segredo para ninguém. Nós estamos em São Lourenço. São Lourenço usa o protocolo de tratamento precoce. Sim. Aliás, passou a usar, segundo a informação que eu já tive aqui na cidade, desde o dia 15 de janeiro. Tá bom? Vamos comparar um pouquinho São Lourenço com Araxá? Tudo bem, São Lourenço 46, 48 mil habitantes, Araxá em torno de 100 mil habitantes. Mas são duas cidades polo, são duas cidades que têm turismo, tá? Sim. Vamos lá, no dia 15 de fevereiro, estou falando de cabeça, tá? Certo. Mas eu tenho até aqui, ó, tá fácil. Não vou falar de cabeça não, tem escrito aqui, vamos pegar aqui, para evitar falar um número equivocado. Ó, aqui está. No dia 15 de fevereiro agora de 2021, aqui em São Lourenço haviam 47 óbitos. 47 pessoas faleceram de Covid-19, pessoas residentes da cidade. Certo. Em Araxá nós tínhamos 52 óbitos. 52. Araxá sofreu vamos falar o popular, um lockdown, ali no dia 17 de fevereiro, 2 dias depois, ok? Desse número aqui. 2 dias depois, inclusive com proibição de venda de bebida alcoólica. Em 23 de março, o número de óbitos aqui de São Lourenço saiu de 47 para 52. E o número de óbitos de Araxá pulou de 52 para 108. Nossa. 108. Na minha cidade, como é que funciona o tratamento de Covid, o protocolo de Covid? Primeiro, as pessoas têm dificuldade até de testar, fazer a testagem. Se ela chega com sintoma num posto de saúde, ela não é testada de imediato, manda ela para casa, voltada em 2, 3 dias. Se testa e dá positivo aquela pessoa, ela recebe uma dipirona e manda ela de volta para casa, e se piorar é para voltar. Aqui em São Lourenço, até onde eu sei, até pelas entrevistas que o prefeito já deu, a pessoa recebe o tratamento preventivo, né, se quiser fazer, se achar que deve. No primeiro momento de confirmação de contágio, ela já começa a ser medicada, né? E talvez aí a gente tenha um esclarecimento do porquê da quantidade de óbitos em Araxá ter explodido tanto durante esse período e aqui não. E aí não vale também falar assim, mas Araxá tem mais gente. Tem, com certeza. Mas se a gente coloca isso em termos percentuais, aqui em São Lourenço houve um incremento de 10%. Em Araxá houve um incremento de quase 110%. Dobrou. Né? Então, esse tipo de coisa, e é matemática. Matemática a gente não dá para discutir com a matemática. Sim. É que me fez vir aqui em São Lourenço justamente para tentar entender melhor como funciona os protocolos de atendimento aqui, e para isso talvez, eventualmente, conseguir auxiliar outras cidades. Na sua visão, fazendo um comparativo, né? São Lourenço, Araxá, nesse exato momento, vamos nos remeter ao dia de hoje. Qual a sua ideia a nível de fazer uma análise juntando as duas situações, né? Porque assim, eu acredito que, eu não conheço o Araxá profundamente, os hábitos de lá seriam muito diferentes do daqui a nível, por exemplo, aqui nós temos, é uma cidade turística, né? Uma cidade que vive em função de turismo de Rio e São Paulo, que são os mais fortes, não que não venham de outras cidades da região mineira, venham, mas são mais fortes. Nós sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro estão naquele estado de calamidade, tem coisas que caem entre nós, eu não consigo nem entender por que até hoje não se resolveu. Tinha até umas 3 semanas atrás a expectativa do vice-prefeito do Rio fazer um carnaval em julho, no Rio de Janeiro. Não tem condição, né? Você vê o Dória em São Paulo com umas ideias que você fala, cara, que país será que ele está? A nível de colocação, a nível governamental, Araxá, São Lourenço, existe como mais ou menos a gente traçar um paralelo das atitudes que já foram tomadas e que podem vir a ser tomadas? Porque as características locais, as pessoas aceitariam isso? Interessante. Veja, o ano passado, eu sei que aqui São Lourenço ficou fechado durante um bom período. Sim. Araxá também ficou fechado. Araxá ficou fechado, comércio fechado. Nós voltamos a reabrir comércio, se eu não me engano, ali a partir de agosto, se eu não me engano. Em períodos pequenos e tal, como eu acredito que foi aqui em São Lourenço. Foi bem devagar também. Bem devagar. Esse ano, agora vamos falar desse ano em Araxá, né? Nós tivemos a proibição de venda de bebida alcoólica. Você acha que isso aí dá resultado?
Sabe o que aconteceu lá em Araxá? Inclusive eu participei de uma reunião com o prefeito, a pedido de um grupo imenso de comerciantes, empresários, que pediram que eu representasse eles numa reunião com o prefeito, mais 2 ou 3 empresários, 4 empresários. Eu falei isso e eles não gostaram quando eu falei. O anúncio do decreto do fechamento da proibição de bebida alcoólica saiu às 10 horas da manhã de um dia, para começar a valer no dia seguinte. O que aconteceu? Fizeram estoque. Exatamente. Todo mundo, vírgula. Eu, por exemplo, estou tomando cerveja. Quem gosta. Mas quem gosta, correu para o supermercado. Teve supermercado grande, não estou falando de supermercado pequeno, mercado de esquina não, supermercado grande, que às 5 horas da tarde teve que fechar as portas, primeiro porque não tinha mais estoque para ser vendido. Nossa. E segundo, pela quantidade de gente que tinha lá dentro. Então, quer dizer, se o que se queria era evitar a aglomeração, não evitou. Sim. Né? Outra questão, quem quis comprar cerveja nesse período em que ficou proibido lá em Araxá, comprou. Só pagou mais caro, porque o mercado negro entrou em ação. Certo. E as pessoas mais pobres, e aquele que é o alcoólatra mesmo, inveterado, que a gente sabe que infelizmente é uma doença, e essa doença é terrível, aquele cidadão, o que ele começou a fazer na cidade? Olha que loucura isso. Ele passava aí no posto, comprava etanol e diluía em água e tomava. Então resolveu o quê? Absolutamente nada. Aí o comércio permaneceu, o Araxá teve que aderir à tal onda roxa, governador do estado, por sinal, o Romeu Zema é araxaense. É araxaense, eu conheço ele pessoalmente, como toda a cidade conhece. Né? Nós aderimos à onda roxa, e os comerciantes de Araxá, há cerca de uns 15 dias atrás, mais ou menos, imagino isso, 3 semanas no máximo, parece que deu um clique no pessoal, porque não foi combinado. Werneck, não foi combinado, porque eu faço parte de diversos grupos, e eu fico sabendo dessas coisas que vão acontecer. Parece que todo mundo foi numa quarta-feira, o pessoal levantou e falou assim, não, hoje nós vamos abrir, porque nós não conta mais. Nós temos que pagar salário, nós temos que pagar aluguel, nós temos que pagar imposto, nós temos que pagar uma série de coisas, água, luz e tal. E o comércio de Araxá reabriu à revelia da vontade do prefeito. A revelia da vontade do governador, a revelia da vontade dos comitês que tem por aí. De que forma que eles abriram? Muitas vezes meia porta, mais escondido, uma corrente na porta, uns cones na porta, todo mundo entrou para dentro do estabelecimento de máscara, álcool à disposição de todo mundo, mas reabriu e está funcionando desse jeito. Sabe? De forma precária, mas está funcionando desse jeito. Aqui em São Lourenço, aí eu não posso falar, você que precisaria me falar nos últimos aí 30 dias, 40 dias, como é que está o funcionamento da cidade? Eu até queria que você me contasse. Então, o comércio de São Lourenço tem um horário restrito para trabalho, né? Existe alguma restrição em alguns setores para se adentrar aos estabelecimentos. Tem um horário máximo até hoje, né, de 20 horas, né, que elas podem ficar abertos, tirando exceções em farmácias, né, que podem ficar um pouco mais. Questões relativas à saúde. Né? Agora, o supermercado também fecha às 20 horas. Tinha até então toque de recolher também, que também seria a partir das 20 horas, mas, na minha opinião particular, esse toque de recolher não gerou muito resultado, não, porque a gente via ainda algumas pessoas na rua. A verdade, eu acho o seguinte, toque de recolher, as pessoas, em sua grande maioria, não entenderam qual é a finalidade do toque de recolher. Muitos até, é uma coisa meio ditatorial, eu sou meio rebelde, então eu vou continuar aqui, eu vou fazer aqui. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós estamos vivendo um momento atípico, né, em que você observa a relação ser humano e lei bem contraditório, porque algumas pessoas elas são muito fixas em determinadas ideias. Tem algumas pessoas que utilizam até a questão religiosa para poder... Então, assim, o brasileiro ele tem que ser estudado realmente. Porque se tem uma brechinha, tem uma vírgula, ele vai na vírgula, quando interessa. Então ele vai na vírgula ali, daquela vírgula ele já começa a tentar abrir, entre aspas, assim, uma janela para ele poder burlar aquilo ali. Então, assim, eu acho que São Lourenço vive um momento diferenciado em sua história. Né? No primeiro ano da pandemia foi um fechamento praticamente total, bastante tempo. O comércio sofreu muito, nós também que trabalhamos com comércio sofremos junto. E hoje tem essa situação. Existe a possibilidade de algumas mudanças acontecerem e serem anunciadas no dia de hoje. Existe uma grande expectativa em todos os segmentos, né? E isso aí a gente tem que aguardar. Mas a minha pergunta agora, vou lhe colocar meio que numa situação que eu tenho que colocar, né? Não vou perder a oportunidade. Lockdown resolve? Minha opinião, não.
Não. Na minha opinião, não. Por quê? Eu te falei os números de Araxá e São Lourenço. Certo. Tá? Eu resumi comparar São Lourenço também com outras cidades do mesmo nível, do mesmo patamar. Tá? Então, por exemplo, Santos Dumont, que é uma cidade com população bem parecida com São Lourenço, aí eu estou citando de cabeça porque está no meu computador, que está no hotel. Mas, salvo engano, Santos Dumont, que aderiu à onda roxa, teve um aumento em torno de 60% no número de óbitos nesse período que eu citei aqui de pouco mais de um mês. Certo. Que é um período que eu peguei bem de parâmetro. Caeté, lá pertinho da zona metropolitana de Belo Horizonte, que não aderiu à onda roxa, teve um aumento em torno de 15%, 16%, 17% no número de óbitos. Diferença grande. De lockdown. E aí, quando a gente fala de lockdown, aí eu vou dar a minha opinião como profissional da área agora e como cidadão. Tá? O ano passado, por exemplo, fechou tudo. Sim. Fechou tudo. E o que foi dito para a gente no ano passado? Nós estamos fechando para preparar o sistema de saúde. Sim. Porque nós precisamos preparar o sistema de saúde. O que foi feito? Montaram um hospital. E te confesso até que eu virei e falei assim... Hospitais de campanha. Gente, que espetáculo. Porque nós nunca tivemos saúde pública de qualidade nesse país. Nós vamos sair com alguma coisa boa dessa pandemia. Porque vão montar uma estrutura bacana de hospitais, diz isso e tal, que legal. Montaram e desmontaram. Porque não tinha profissional. Né? Tá, mas será que não tem mesmo profissional ou está faltando pagamento para o profissional? Eu acho que tem que ter um incentivo, né? Não é? Se não tiver pagamento, não vai. Eu tive notícia aí de cidades que pagam para médico que, sinceramente, o cidadão dar um plantão dentro de uma UTI, é terrível. Mas, enfim. Agora entra esse ano, né? Nós tivemos... Aí, na época da eleição, podia tudo. Que me desculpe, mas podia tudo. Podia abraçar, podia beijar, podia pegar na mão, podia sair em aglomeração. Podia fazer isso tudo. Sim. Passa a eleição, nós estamos pagando preço. Se olharmos os números, a gente percebe que estão pagando preço agora. E agora vem com um novo lockdown. Peraí, mas não era para preparar o sistema de saúde? Vocês não tiveram um ano para isso? Não. E aí, então, agora eu resolvi, eu particularmente comecei, inclusive, a questionar o porquê que agora resolve, aí entra na questão, inclusive, do toque de recolher, resolvem fechar tudo de novo, julgando a responsabilidade para as costas da população, né? Costas da população, e esquecendo que nós temos uma Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, tem alguns incisos que tratam especificamente das liberdades individuais. Aliás, praticamente todos. Mas tem, por exemplo, o inciso 13 do artigo 5º, que trata da liberdade de qualquer ofício, trabalho ou profissão. Ernec, dificilmente você vai se sentir tão seguro num local que não seja a sua casa, se não for também um estabelecimento comercial. Para você entrar ali dentro, tem um número limitado de pessoas que pode entrar. Eles medem sua temperatura, que eu acho muito questionável isso, porque muita gente é assintomática, não resolve nada, essa medida de temperatura, mas tudo bem. Vai ser obrigado a usar máscara lá dentro e você é obrigado a passar álcool gel, se desinfetar. Ali você está seguro. Eles fecham justamente isso. Qual o sentido disso? Então nós temos aí já uma questão seríssima de violação de direito individual, que é o trabalho, o livre exercício de trabalho ou profissão. Para mim, trabalho essencial é aquele que o cidadão alimenta a família. Certo. É o que alimenta a família. Aí você entra na questão do direito de ir e vir, que não pode ser cerceado do cidadão. Salvo em caso de guerra declarada pelo presidente da República, após a autorização do Congresso Nacional e uma guerra contra a nação estrangeira. Mas nós estamos em guerra contra o Covid, doutor. Não. Essa guerra aí não serve, não. Tem que arrumar outra forma. Porque quando se começa a tirar as liberdades do cidadão, ainda que seja com a boa intenção, o que nós vemos realmente é um caminho para se instalar uma ditadura. Esse é o grande problema. Né? Eu não acho certo que uma pessoa honesta tenha que trabalhar com medo e escondido. É estranho. É para falar o mínimo é estranho. O mínimo é estranho. Né? Eu não acho certo. Você quer ver? Nossa regularidade, eu sou mais velho, eu tenho 56 anos. Você deve ser mais novo. 51. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente, é dito o seguinte: exercício físico moderado ao ar livre, com sol moderadamente, até às 9 da manhã, após as 16 horas, faz bem para a saúde. Primeira coisa que eles fazem, fecham todos os parques. Fecham os espaços públicos onde você pode praticar uma atividade física tranquila. E confina todo mundo dentro de casa.
Com a desculpa de que vai evitar aglomeração. E não evita nada. Nada. Não evita nada. Então, eu sinceramente, minha opinião, eu não concordo, não acho que o lockdown seja a solução. Evidente que existem exceções. Sim. Vamos lá. Eventos em locais fechados com muita gente. Acho que agora não é hora para isso. De jeito nenhum. Não é hora para isso. Festas, bom, evento pobre, festa tá aí, sim. Shows, esse tipo, não, eu acho que agora não é hora para isso. Mas pode tudo e não pode só isso? Mas é porque nessa hora o bom senso tem que falar mais alto. O bom senso tem que falar mais alto. E as pessoas estão esquecendo que existe esse negócio chamado bom senso. Né? Então, com algumas exceções, mas muito pontuais essas exceções, e acho que para esse pessoal deveria sim haver uma política de auxílio financeira. E não é um auxílio de R$600 por mês, que o cara não consegue nem pagar o aluguel, a conta de água, a conta de luz e comer. Ele vai ter que escolher o que ele vai fazer. Né? Mas saiu dessas pequeníssimas exceções. O lockdown, na sua opinião, favorece quem, prejudica quem? Favorece quem tem mais dinheiro e prejudica quem é mais pobre. Aliás, a própria OMS, porque aqui só citam a OMS quando tem interesse quando do interesse. É interessante. O próprio pessoal da OMS falou que o lockdown em países igual ao Brasil, que é um país pobre, nós somos um país pobre, só tem o condão de tornar o pobre mais pobre. E é isso que nós temos visto. Na minha cidade, Araxá, eu tenho visto um aumento alarmante de pessoas pedindo, ou de pessoas que compram aqueles pacotinhos de bala e vai para o semáforo, ele comprou por R$2 e vai para ali para tentar vender por R$3, R$4, R$5. O pobre mais pobre. O lockdown, ele deixa mais claro algumas discrepâncias que existem no nosso país. E se tornam muito mais visíveis e até assustadoras, né? A verdade é essa. Mas aí, digamos que eu seja um proprietário de uma loja, né? O governo estabelece o lockdown. Aí eu sou obrigado a fechar. E os meus impostos? Boa pergunta. Como é que eu faço? Boa pergunta. E o meu funcionário? Boa pergunta. O governo não está preocupado com isso. O ano passado eu escrevi um artigo, ali, mais ou menos em maio, junho, no seguinte sentido. Diz que o fique em casa, na época era muito... Fique em casa, fique em casa desde que o meu conforto esteja garantido. Eu quero ficar em casa. E nada contra o funcionário público, pelo amor de Deus. O cidadão estudou, passou no concurso, mérito dele, bacana. Ótimo, não tem nada. Não é crítica ao funcionário público, mas é crítica naquele pessoal que fala assim, fico em casa sim, mas eu quero ficar em casa com o meu salário, eu quero ficar em casa com água potável, eu quero ficar em casa com energia elétrica, com internet, com a comida chegando aqui na porta. E ele se esquece que ele quer ficar em casa, mas esse pessoal que vai fornecer isso tudo para ele não pode ficar em casa. Com certeza não. Né? Então, eu sou favorável ao fique em casa, desde que vamos durante 15 dias, um mês, 2 meses, não sei qual que é o período que seria necessário, todo mundo sem energia elétrica, sem água potável, vamos voltar à idade da pedra e vamos igualar todo mundo. Porque na hora que você tirar a água, tirar a energia, tirar a internet e tal, você vai ver que o fique em casa acaba na hora. Porque o fique em casa é assim, desde que eu tenha o meu conforto. Se você pode ficar em casa, se você tem essa condição, fique. Não vejo problema nenhum. Mas não impeça que as pessoas tentem sobreviver com dignidade. Nós estamos tirando a dignidade das pessoas. O trabalho dignifica o homem. Trabalho é dignificante. Trabalho traz honradez. Trabalho traz felicidade. Cabeça vazia é oficina do... O trabalho dignifica o homem, né? Enfim, é uma coisa muito bonita, né, da gente falar. Agora, trazendo a luz da verdade do nosso dia. Né, temos essa situação de entrarmos aí no lockdown, né, de nossa cidade aqui, dizem algo em torno de 10 dias. Eu sou proprietário de uma loja, vou ficar 10 dias sem arrecadar. Meus impostos vão chegar. Bom, o salário do meu funcionário eu vou ter que pagar. Aluguel, água, energia, internet. Eu posso entrar na justiça para tentar abrir? Pode e deve.
Pode e deve. Em ações isoladas ou conjuntas? Você tem as duas opções. Você pode, por exemplo, entrar, se for, por exemplo, um sindicato ou uma associação, ele tem legitimidade ativa para ajuizar essa ação em nome daquela categoria, né? Mas suponha, por exemplo, que o ENEC é dono de uma loja de calçados. Tá? E não existe um sindicato de comerciantes aqui, de loja de calçado, ou associação comercial, às vezes não tem essa legitimidade estatutária para representar. O ENEC pode entrar com ação. Inclusive, existem inúmeros exemplos de empresas individuais ou através... Nós tivemos um agora em Minas Gerais. Agora em Minas Gerais, uma ação popular daquele deputado Bruno Engler, né, que foi celebrado inclusive aquele acordo na segunda-feira, numa reunião que participou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o deputado, o advogado-geral do Estado, eu não vou citar os nomes agora de cabeça, porque o advogado-geral do Estado, mais algumas autoridades, e o que é que ficou acordado? De que até na quarta-feira, antes de ontem, estariam suspensos em Minas Gerais o toque de recolher e a proibição das visitas familiares, visitas sociais. Olha outro absurdo. Você tem o costume de tomar um cafezinho com seu pai todo dia, você não podia ir de acordo com a deliberação do comitê extraordinário. Isso é uma coisa tão... Louca. Né? Louca. Quer dizer, isolar mais ainda aquele velhinho, isolar mais ainda o seu parente, porque você não pode ir lá. Mas então, houve esse acordo e até na quarta-feira ficava suspenso isso. Porque na quarta-feira teria uma reunião do tal comitê extraordinário em Minas Gerais. Na segunda-feira, quando eu fiquei sabendo disso, eu gravei um vídeo, está nas minhas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, aí o pessoal acha no Facebook, no YouTube. Quais são? Pode passar. Robson Melora de Campos, só procurar por Robson Melora de Campos, vai me achar por aí. Né? Eu gravei disse o seguinte, gente, ou escrevi um texto, eu não tenho certeza mais se eu escrevi ou se eu gravei, mas está lá. Gente, o Tribunal de Justiça foi elegante. Ele deu um prazo para o governador até quarta-feira para ele não passar vergonha. Porque o tribunal já, assim, ensinou, olha, a princípio, se bem que eu acho que não é a princípio, não. Finalmente, é inconstitucional. Essa limitação do direito de ir e vir é inconstitucional. Essa limitação da visita social é absurda. Então, senhor governador, nós não vamos decidir isso agora, não. O senhor faz o seguinte, reúne com o pessoal lá na quarta-feira, deixa o seu comitê reunir e vê se o senhor resolve isso por lá, para a gente não ter que meter a caneta aqui e falar que essa deliberação é inconstitucional. Resultado, na quarta-feira, acabou isso. O comitê se reúne e extinguiu o toque de recolher em Minas Gerais e extinguiu a proibição das visitas domiciliares. É complicado. Mais complicada ainda é a situação do pequeno, médio empresário nesse momento que fica aí apreensivo. Tem vários recados aqui de vários micro e pequenos empresários da cidade aqui perguntando qual que é a sua especialidade a nível advocatício. Está dizendo aqui que realmente a conversa está muito boa, está fluindo bem. Tá, para responder isso, eu trabalho especialmente na área civil e empresarial. Na área criminal eu já trabalhei muito mais como assistente do Ministério Público, tá, do que como advogado de defesa. Como advogado de defesa, eu escolho para que eu trabalho. Eu não trabalho em qualquer tipo de... Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é uma posição particular minha. Eu vi que você, quando a gente estava conversando fora do estúdio, você estava com a máscara e você estava com o escudo de São Bento na máscara. Isso. Né? Eu carrego São Bento aqui. Na mão também. Eu carrego no peito. Opa. E se você olhar no meu paletó, está aqui o escudo de São Bento. Isso aí. Eu sou uma pessoa religiosa, venho de uma família religiosa, né? E eu tenho alguns valores morais e éticos com os quais eu não negocio. Quizás fossem todos assim, estaríamos num país infinitamente mais justo. Mas eu ainda sou da opinião que a gente tem que fazer a parte da gente. Se a gente fizer a parte da gente, é de bom tamanho. Isso é fundamental. Uma pergunta aqui até interessante, é até uma pergunta que eu mesmo iria fazer. Eu sou um pequeno médio empresário do ramo de calçados. Vem-se o decreto, fala lockdown, eu vou ter que fechar. Mas eu tenho as minhas contas, os meus impostos para pagar. O senhor disse que a gente pode ajuizar uma ação. Quanto tempo, mais ou menos, para sair um resultado? Ixa! Primeiro que nós temos um poder judiciário que é lerdo por natureza, até por excesso de serviço e por falta de pessoal. Sim. Né? Segundo, vai depender muito de qual... Gente, isso é tão
Qual juiz vai julgar isso? Veja, na minha cidade de Araxá nós temos 3 juízes. Sim. Cada um trabalha num ritmo diferente. Entendi. Há alguns anos atrás, eu militava muito na Justiça Federal. Uberaba, Araxá pertencia a Uberaba. Então você chegava na sala, na antessala da Justiça Federal, com o mesmo processo, tá? Aposentadoria de trabalhador rural. Na época eu trabalhava muito com direito previdenciário, coisa de 15, 20 anos atrás. Então você tinha do lado direito um juiz e do lado esquerdo outro juiz. Aí eu entrava com 2 ações para 2 vizinhos, exatamente a mesma coisa. Aposentadoria do Segurado Especial Trabalhador Rural. Se caísse na sala da direita, esse juiz aqui em 2 meses sentenciava o processo. Se caísse na sala da esquerda, o outro juiz levava 2 anos. Então assim, e dentro do mesmo prédio, aí para esse ouvinte é muito relativo, vai depender muito. Agora respondendo a questão do lucro, do prejuízo do comerciante. Eu parto do princípio que essa deliberação é inconstitucional. Tá? Por que ela é inconstitucional? Porque ela está ferindo a Constituição Federal. Isso para mim é muito claro. Não é nenhum decreto. Aqui em Minas Gerais é mais grave ainda, porque não é nenhum decreto do governo do Estado da Onda Roxa. É uma deliberação. E está lá no inciso 2 do artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nós estamos falando de lei em sentido estrito, aquela que é votada pelo Congresso Nacional. Só uma coisa, diferença de decreto e deliberação. Tá. Decreto é um ato do Poder Executivo que vai regulamentar uma lei. Sim. O decreto é regulamentador. O decreto por si só, ele não pode criar obrigações. Nós não temos mais isso. Existia isso antes da Constituição de 1988, que eram os chamados decretos-leis. Hoje não existe mais. Tá? E a deliberação é como se fosse uma resolução, é uma recomendação. Ela não pode jamais ter força de lei. Lockdown é decreto ou deliberação? Uai, depende. Se aqui, por exemplo, o prefeito aqui, se o prefeito de publicar um decreto, é decreto, mas está escrito lá, decreto, número, fulano de tal. Agora, o que nós temos do Estado de Minas Gerais da Onda Roxa é uma deliberação. Deliberação número 130, se eu não me engano. Estou falando de cabeça. É uma diferença grande. Então. É muito grande. Agora, os dois são inconstitucionais. Os dois? Os dois são. Porque o decreto também não pode ser superior. Aqui, ó, vamos colocar uma pirâmide? Certo. Estou colocando aqui. No topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. Certo. Todas as normas para baixo, elas têm que seguir a Constituição Federal. Se não seguem, elas estão subvertendo o ordenamento jurídico. Então, debaixo da Constituição, vamos lá, leis complementares, depois leis ordinárias, depois decretos, medida provisória. O que vier para baixo tem que seguir a Constituição. Se não segue a Constituição, é inconstitucional. Se é inconstitucional e se isso traz prejuízo para alguém, se tornou um ato ilícito do poder público. Se é um ato ilícito, ele pode, baseado lá no Código Civil, ajuizar uma ação para cobrar os prejuízos que ele sofreu. Aí começam a vir as perguntas em cima disso que o senhor acabou de falar. Tem aqui a participação do ouvinte perguntando o seguinte: bom, se instituir o lockdown, durante o período do lockdown vence uma conta minha, a loja está fechada. Aí passa o lockdown, a loja reabre, mas o dono da loja quer me cobrar juros e correção monetária pelo meu atraso. E se o meu nome for para o SPC? Veja, o dono da loja, ele vai ter que dar uma alternativa para a pessoa pagar. Ele vai, por exemplo, entrar em contato com a pessoa e oferecer um número de conta de banco. Ele vai colocar um aviso na porta, alguma coisa nesse sentido. Se o dono da loja não fizer nada disso, se ele não der uma alternativa viável para a pessoa pagar, ele não pode cobrar juros. E se cobrar? É repetição do indébito. O que é repetição do indébito? Você vai receber em dobro o que você pagou indevidamente. Né? E se ele colocar meu nome no SPC? No grupo de pagode. Isso. Né? Antigamente o cidadão recebia aquelas cartas. Não sei linda, já recebeu algumas. Estava escrito lá, era um barato. O carteiro já olhava pra você aí, hein? Tá devendo, né? Tinha gente que ia até com bumbo na porta. Sensacional. Você se sentia assim, né? O máximo. Parece que tinha uma setinha lá do céu vindo assim, tá devendo. Ó. Enfim, veja, está fechado. Sim. O comerciante não ofereceu uma alternativa viável para o consumidor pagar essa conta. O consumidor não paga e durante esse período de fechamento, o comerciante vai lá e negativa o nome. Eu entendo que o comerciante cometeu ato ilícito e esse consumidor pode sim ajuizar uma ação por dano moral. Porque a negativação do nome dele é ilícita.
Uma pergunta. Mas nessa circunstância, se o comerciante, se por exemplo é um carnezinho, que não pode pagar na loteria, pode pagar no banco, não vale isso não, gente. É só se você só pode pagar na loja e lá na loja o comerciante não disponibilizou, através de um aviso bem visível e tal, de alguma forma, o comunicado de que forma que você vai fazer aquele pagamento. Tem aquela famosa frase também, fique tranquilo, quando a gente reabrir, você coloca em dia o seu carnê. Aí daqui a pouco você começa a receber uma cobrança, fala, ué, mas não era para ficar tranquilo? Tranquilo para quê então, né? Tá complicado, né? Tá complicado. Uma pergunta aqui, que chegou também aqui do ouvinte, o Antônio Carlos, disse aqui que a entrevista está excelente. Obrigado, Antônio Carlos. Bacana aqui. Ele falou uma coisa aqui que eu também fiquei curioso também. Eu também tinha até pensado em fazer essa pergunta. Obrigado, viu, Antônio Carlos? Ele pergunta o seguinte aqui, Dr. Robson, se eu como comerciante sou obrigado a seguir o lockdown, já que ele é inconstitucional, e se eu resolver abrir, alguém pode me penalizar? Olha que coisa interessante. Primeiro, depende da circunstância da penalização. Sim. Né? Eu não sei se você chegou a ver, eu estava conversando hoje com um proprietário de hotel que chegou a ver até um vídeo que eu gravei algum tempo atrás, que viralizou no Brasil inteiro, a respeito de um comerciante de Ribeirão Preto, que foi preso e no mesmo dia à tarde o juiz mandou soltar. Então eu gravei um vídeo com a decisão do juiz. Tá? Veja, se você está com o seu comércio aberto, recebeu a fiscalização, o que eu recomendo? Converse com o pessoal da fiscalização de forma educada, de forma tranquila, mas mostre para ele que você tem seus direitos. Se quiser anotar aí, no caso do comerciante, basta olhar lá, Constituição Federal, artigo 5º. Se colocar a Constituição Federal no Google, você vai achar ela. Artigo 5º, inciso 13, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Você tem o direito de estar aberto. A deliberação do coisa, ou que me perdoe até o prefeito de São Lourenço, se eventualmente for publicar um decreto nesse sentido, esse decreto é inconstitucional. Eu entendo que é inconstitucional porque ele fere a Constituição. Então o comerciante pode ficar aberto sim. Se o fiscal quiser autuar o comerciante e tal, mas eu vou te autuar, você vai assinar aqui, o comerciante pode se negar a assinar. Sempre com educação, sempre com elegância, sempre com tranquilidade e sem alteração para evitar qualquer problema. Agora, se o fiscal resolver, então vou fechar suas portas, tá? E vou chamar a polícia e nós vamos prender, cuidado, fiscal, senhor fiscal. E cuidado, senhor policial. Porque, primeiro, em relação ao policial, ordem manifestamente legal não se cumpre. Ordem manifestamente inconstitucional se cumpre menos ainda. E agora eu não vou citar de cabeça, porque eu não vou me lembrar, mas a lei de abuso de autoridade que foi promulgada em 2019, foi sancionada em 2019, traz lá 3 ou 4 tipos penais, estou falando de tipos penais, que esse fiscal que está fazendo isso e que o policial, se eventualmente conduzir esse cidadão para uma delegacia de polícia, eles podem responder criminalmente por esse abuso de autoridade. Estou falando criminalmente. Então, o bom senso sempre tem que prevalecer. Lembra que eu te falei que na minha cidade o pessoal abriu as portas? A fiscalização chega, o pessoal argumenta, conversa. Até hoje, dentro da minha cidade, ninguém foi conduzido para uma delegacia de polícia. Em Araxá, como o senhor contou aí, né, teve essa abertura espontânea. Sim. Qual foi a posição da prefeitura e dos órgãos públicos? Total. Você lembra da União Soviética? Sim. Tá, a União Soviética, o pessoal falava, tinha uma gíria lá que era o nalevo, né, que era uma gíria russa, que o sentido dela era mais ou menos o seguinte: enquanto o governo finge que está pagando a gente finge que está trabalhando. Lá em Araxá, o município, a prefeitura, finge que os comerciantes estão fechados, os comerciantes fingem que estão fechados e todo mundo vai levando a vida. A verdade é essa. Né? A fiscalização, foi contratada uma frota de veículos, tudo adesivado, do Covid-19 e tal, papapá. E foi muito curioso porque eles chegaram num comércio de um amigo meu, de um conhecido meu, e na hora que eles foram lá para autuar ele falou: eu não reconheço a autoridade de vocês. Começa que vocês estão 5 pessoas dentro de um carro. Começou bem. Começou sensacional. Se vocês querem evitar aglomeração, por que vocês estão andando em 5? Já começou legal. Né? Agora, infelizmente, lamentavelmente, vamos ser sinceros, né? Quanto mais humilde a pessoa,
mais sujeita ao abuso de autoridade. Mais sujeita. Então, eu digo muito, e eu tenho colocado isso demais nos meus vídeos, inclusive gravei um vídeo especificamente para isso, está na minha página do Facebook, que são orientações para os comerciantes que forem parados, que forem fiscalizados, como ele deve agir, os fundamentos legais, e cito inclusive a lei de abuso de autoridade. Nesse vídeo que está lá, é um vídeo recente, deve ter 10 dias, 15 dias mais ou menos, eu cito os artigos da lei. E esse vídeo esparramou no Brasil e muita gente, muito comerciante, eu tenho recebido notícia. Olha, usei o seu vídeo, o pessoal veio, conversei, segurei e tal, e tem dado resultado. Mas é o que eu te disse, quanto mais humilde a pessoa, mais sujeita ao abuso. Gente, não existe nada como o conhecimento. O conhecimento e a verdade libertam. Se você conhece os seus direitos, está apto, e se você não defende o seu direito, não vai ser o outro que vai defender no seu lugar. Com certeza. Né? Mas eu insisto muito nisso. Seja educado, seja cortês, seja elegante, não perca a cabeça, não xingue, não briga, não bata, porque no momento que você fizer qualquer um desses excessos, a razão vai sair do seu lado e vai passar para o lado de lá. E aí sim você vai poder eventualmente ser conduzido para uma delegacia por um desacato. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas conheçam os seus direitos, para conhecendo os seus direitos, elas se tornem cidadãos melhores. É esse o meu pensamento. Né? A pandemia existe? Existe. O vírus é perigoso? É extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Devemos tomar cuidado? Devemos tomar muito cuidado. Mas nós temos que ter consciência também que não adianta você querer tratar a doença matando o paciente. Uhum. Né? E olha, uma hora a fatura dessa pandemia vai ser apresentada. Uma hora essas contas que eu comecei a fazer dessas cidades, para comparar cidade que fechou com cidade que não fechou, cidade que tem tratamento precoce, cidade que não tem tratamento precoce, uma hora essas contas vão aparecer com maior frequência e a fatura vai ser apresentada. Olha, o que tem de pergunta chegando aqui, alguns elogios até. Olha, Werneck, é a melhor entrevista do ano da rádio que eu estou ouvindo agora. Jonathan Padeiro. Né? Eu tenho um estabelecimento comercial. Né? Se o lockdown exigir que eu feche as minhas portas, eu posso ficar atendendo dentro da minha loja? Eu vendo carro. Eu acabei de falar isso. Eu acabei de responder essa pergunta. Quer dizer, eu entendo que esse lockdown é inconstitucional. Ele é inconstitucional. Eu recomendo, sim, para todos que me perguntam isso, eu digo o seguinte, gente, procure um advogado da sua confiança, não vai ser eu estou lá em Araxá, estou 500 km de distância, não estou fazendo propaganda no escritório, mas procure um advogado da sua confiança e tente se proteger, ajuize uma ação, ajuize um mandado de segurança, peça uma liminar e tente arrancar essa liminar para você trabalhar com mais segurança. Mas às vezes o cidadão não tem condição financeira nem fazer isso nessa altura do campeonato. Então trabalhe dessa forma, com todo o protocolo de segurança necessário, mas porque as pessoas precisam ganhar a vida, não tem jeito. Por mais entrevistas como essa, quanto que ele volta de novo em São Lourenço? Bruno, aí já está perguntando quando o senhor volta. A Simone está pedindo para o senhor repetir suas redes sociais. Sensacional a entrevista. Estou impressionada com o esclarecimento e a franqueza. Olha aí. Tá. Olha, vamos lá. Gente, no Facebook, pode procurar pelo meu nome, Robson Merola de Campos, que você deve me encontrar. É porque eu não sou muito ligado nesse negócio. No YouTube eu tenho também, tá? Pode procurar. Vou procurar, eu vou procurar. Se eu não me engano, no Instagram é Merola de Campos só que eu coloquei. Salvo engano, no Instagram tá só Merola de Campos. Mas me acha fácil. Eu vou te prometer o seguinte, Werneck, depois eu vou pegar o seu WhatsApp e vou mandar o link para você e você informa o pessoal. A gente vai disparar aqui. Uma pergunta aqui que a gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui. Questão de acompanhar pessoas com Covid no hospital. A gente sabe que o Covid é uma doença contagiosa. Altamente contagiosa. É uma doença que ainda não existem vários recursos disponíveis. Mas ontem eu presenciei, né? Não é esconder de ninguém, meu pai está internado no hospital aqui de São Lourenço. Teve Covid, mas graças a Deus está começando a entrar no quadro de melhora. Eu vi uma pessoa ontem fazendo um questionamento da seguinte maneira. Eu tenho um familiar meu acamado, ele está com Covid, mas ele é depressivo. Eu quero entrar e acompanhar ele, mas eu assumo a responsabilidade de acompanhar. Pode isso, doutor? Pode. Me parece, inclusive, que no Estatuto do Idoso sim,
existe um dispositivo específico disso, do direito do idoso ter o acompanhante. Tá, mesmo com a doença constante, mesmo com a doença contagiosa? A doença é altamente contagiosa. Dentro de UTI, não, evidentemente. Sim. Dentro de UTI, não. UTI mudou de figura. Sim. UTI, né? Na ala de enfermaria, poderia. De enfermaria. Gente, eu sou muito do bom senso. Sim. Sabe, eu sou muito bom senso. Conversar, às vezes pego um meio termo, né? Não fico o dia inteiro, mas, sabe, vai mais a miúdo, né? Para dar o conforto para aquela pessoa, mas também não perturbar o trabalho do hospital. Sim. Vamos colocar dessa forma. Né? Por exemplo, criança pode, criança está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente também, a criança internada tem o direito do acompanhante, independente de qualquer coisa. Ah, mas aí, é raro, criança com Covid internada é muito raro. Mas suponha que está com Covid. Você entendeu? É preciso ter muito bom senso. Nem tudo a gente vai conseguir resolver com a letra da lei. Algumas coisas o bom senso tem que prevalecer. O que eu lamento é que o bom senso não tem prevalecido. O bom senso não tem prevalecido. Você quer ver uma coisa? Conversei com N donos de bares. Cidadão aquele que abre às 9 da manhã e fecha à meia-noite, 10 horas da noite e tal, lá da minha cidade. Sim. Sempre fiz a mesma pergunta para eles. Gente, você tem aquele cliente que só vai de manhã cedo? Tem isso só, doutor? Você tem aquele da parte da tarde, de manhã. E à noite, você tem um também? Tem também e tal. Pois é, aí você pega esses 3 grupos de clientes e comprime só da 1 às 5 da tarde. Aglomeração. Aglomeração. Falta bom senso. São as coisas que são tão óbvias. Né? Eu vou fechar o supermercado no domingo. O que vai acontecer no sábado? Cheio. Top. Cheio. Então, são coisas muito, muito, muito óbvias. Né? Em contrapartida, transporte público continua lotado. É uma coisa impressionante, né? A gente viu... Você quer ver uma coisa? Por que ninguém nunca pensou o seguinte? Chega nos comerciantes, fala assim, gente, vamos fazer uma coisa, então vamos combinar uma coisa? Vamos para 5 horários de abertura e 5 horários de fechamento do comércio. A turma que quer abrir às 6 horas da manhã, levanta a mão. Eu estou falando figurativo. Sim, claro. A turma das 6h30, a turma das 7, 7h30, 8, 8h30 e tal. E aí, vamos distribuir o pessoal no transporte coletivo para diluir isso. Ninguém faz isso. Por quê? Fila de banco. Não sei, parece que eles não olham, né? Eu acho que é questão de interesse. Fila de banco é algo sensacional. Não. A Caixa Econômica Federal da minha cidade fica na avenida principal, no miolo da cidade. Rapaz, desde o ano passado a fila lá dá voltas e voltas. Eu não sei se lá em Araxá é assim, mas aqui em São Lourenço, antes da pandemia, claro que existiam filas, mas as pessoas não ficavam tão coladas umas nas outras, mantinham o distanciamento, né? Sem ter aquela famosa marcação no chão. Será que digamos assim, carência, que agora as pessoas ficam literalmente coladas umas nas outras, ou querem sentir o perfume do coleguinha da frente? Olha, essa questão impressionante. É séria. Uberlândia é uma cidade a 160 km de Araxá. Eu tenho uma parte da minha família que é de Uberlândia, e nós temos um hotel lá em Uberlândia. Já estão me cobrando aqui já as suas redes sociais aqui, ó. Calma, gente, calma, ainda vai me passar, calma. Um hotel lá chama Hotel Universo, que é um hotel antigo, tradicional e tal. E pra você ter uma ideia, a gente fica tanto no hotel que quando eu ligo lá para ver se tem um apartamento, eu não preciso falar meu nome porque você conhece minha voz, eu já sei a voz do Vanderlan, da Suzy, do pessoal da recepção. Né? E o ano passado, de março até agosto, nós ficamos trancados em Araxá, eu e minha família. A gente viaja muito, mas nós ficamos realmente sem viajar. Né? Num período grande, eu indo só para a fazenda de um cunhado meu, nos finais de semana e assim por diante. Quando chegou lá para o final do ano, nós fomos de Uberlândia resolver alguma coisa e ficamos nesse hotel. No café da manhã, todo mundo de máscara, né? Só podia na hora que estava sentado na mesa e tal. Café da manhã, o garçom do hotel, quando viu que era a gente, estava sentado, eu, minha esposa e meu filho tem 14 anos, é maior do que eu, 1,80 m e tantos já, ele ficou um mundo velho de homem, graças a Deus. Quando viu, ele ficou tão emocionado e chegou perto da gente para cumprimentar e ele quase chorando. Estava muito visível a emoção que ele viu de ver a gente ali. Sim. E ele virou para mim e disse assim, doutor Robson, eu posso apertar a mão do senhor ou o senhor vai importar? Porque
a gente está tão isolado do mundo e está faltando tanto calor humano. Eu falei, que é isso? Vem cá, aperta a mão e me dá um abraço aqui, ó. A gente aperta a mão, depois vai ali, pega o álcool, limpa, quer limpar a mão, pronto, acabou o problema. Exatamente desse jeito. Nós temos uma vizinha que há algum tempo atrás pegou o Covid, né, lá na nossa cidade. Antes dela pegar Covid, e ela se curou, graças a Deus, e se curou porque foi num médico particular, que nos 2 primeiros sintomas já passou todo o protocolo de tratamento, porque ela é uma senhora já de idade, é complicada a situação dela, mas graças a Deus se recuperou. Mas há algum tempo antes, e ela faz parte de um grupo de terço com a minha esposa. Todas as segundas-feiras elas se reuniam. E veio a pandemia e tirou isso delas, essa reunião semanal, que cada segunda era na casa de uma. E minha esposa foi um dia visitar ela, e ela começou a chorar e disse, Sirlene, deixa eu te dar um abraço, porque ninguém me abraça mais. Até minha família chega aqui e fica com medo de me abraçar. E não é medo dela, é para proteger ela, sabe? Sim. Né? Essa proteção. Mas essa carência, no caso da filha, eu não sei se é isso, mas essa carência, ela está fazendo muito mal para as pessoas. Sim. Esse distanciamento, esse isolamento social, esse absurdo. Tenho o máximo respeito pelo governador do estado de Minas Gerais. O governador, inclusive, já foi cliente meu, do meu escritório, governador, pessoa física, há alguns anos atrás. Já resolvi problemas jurídicos do governador, mas eu já falei isso em vídeos que eu, inclusive, mandei para ele, porque eu tenho o WhatsApp do governador. Sim. Já mandei, não sei se ele assistiu, não falou nada. Mas tenho o máximo respeito por ele. Mas ele está muito equivocado com algumas medidas que ele tem tomado. Essa dele proibir, através dessa deliberação, as visitas familiares. Passou um pouco, né? Olha, muito do ponto. Passou demais do ponto. Passou demais. Isso chega a ser desumano. Chega a ser desumano. Isso é um horror. Querer impor esse distanciamento de pessoas mais velhas, elas são carentes. Sim. Mais às vezes do que os jovens, porque aqueles amigos foram ficando ao longo do caminho. Sim. Foram ficando. Agora acabou de falecer a mãe de um amigo meu, dentista lá, e ficou a última irmã dela, que é amiga da minha esposa. E ela falando com a Sirlene, agora eu fiquei sozinha. E ela tem filhos, mas ela sente falta do núcleo que compunha a família dela lá atrás. Então essa carência está fazendo muito mal para as pessoas. E não há como as pessoas se prevenirem de uma doença, qualquer doença que seja, se elas não tiverem saúde mental. Saúde mental é ocupar a cabeça, saúde mental é você poder se distrair e fazer uma caminhada, saúde mental é você participar de uma brincadeira, de um jogo com seus amigos, um jogo de tabuleiro que seja. Mas isso é fundamental, essa interação é fundamental. E nós estamos convivendo com a ausência disso há mais de um ano já. Isso tem feito muito peso para muita gente, que às vezes não pega a doença, mas definha de tristeza. Eu, particularmente, fico muito triste com isso. Olha, já estourou o tempo e muito. Né? Eu falo demais também. Não, eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que ainda teria aí assunto para no mínimo umas 2 horas ou mais. Porque tem tantos... A conversa foi boa. Tem tantos desdobramentos nisso tudo. Né? Algumas coisas foram esclarecidas de maneira bem clara. Né? A diferença entre um decreto, né, que pode vir a acontecer, né, a legitimidade dele, a questão constitucional. Olha, o que tem de pergunta aqui, mas uma das que mais são repetitivas é a questão das suas redes sociais. Tá, deixa eu ver então se eu consigo aqui localizar, vamos ver. Né, eu acho assim, entenda a oportunidade, por gentileza, venha novamente, porque que tem de pessoas aqui elogiando a sua vinda, vamos lá. No Instagram, anota aí. É Merola de Campos, deve ter um arroba antes, imagino, mas lá aparece como Merola de Campos. Viu aí, jovem? Anotou, né? Merola de Campos. M-E-R-O-L-A e o de Campos, né? Tudo junto, sem ponto, sem nada. Isso é o Instagram. Agora, no Facebook, vamos ver se eu acho aqui o Facebook. Vamos lá.
Programa ao vivo, peguei ele no pé. Pegou mesmo. Mas é bom, assim que é legal. Nada combinado. Não. Isso é que é importante. Com certeza. Como é que eu vou descobrir como é que é o meu nome aqui no Facebook, hein? Pra você ver. Bom, aqui, ó. opções. Aqui, ó. Robson Merola de Campos. Pronto aí, pronto. Não, meu nome apareceu. Completo. Pronto. Robson Merola de Campos. Tá? A foto aí é sua aí. É minha. Eu no júri, num tribunal. Pronto, é mais fácil, viu? Isso. Porque pode ter homônimos lá, né? Então... Não tem. Não tem? Não tem. Olha aí, ó, sem homônimos, olha que espetáculo. Esse aí espetáculo. O Robson Merola de Campos de Araxá vai aí, achar. Pronto. Agora, no YouTube, vamos ver como é que aparece lá. Vamos ver aqui. Tem vídeos gravados, né? Tem. Esses vídeos seus podem ser utilizados em ações também? Sim. Ué, não vejo por que não. Inclusive, eu tenho artigos que eu publico lá na minha página do Facebook, aí é na página do Facebook, que eu coloco essas informações. Eu acredito que se colocar Robson Merola de Campos no Facebook, sim, com certeza. No YouTube, Robson Merola de Campos vai aparecer na página. Aí tem a parte que eu já há muitos anos me manifesto em termos políticos. Sim. Mas tem, por exemplo, também, quem gosta de viagem, eu já fiz 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela. Que tem os vídeos da viagem de lá. Né? Nós já fomos, eu e minha família, de carro 2 vezes na Patagônia, Argentina. São 8.000 quilômetros de viagem. Saindo daqui do Brasil, não? Saindo do Brasil, saindo de Araxá. 8.000, 4.000 para ir, 4.000 para voltar, mas sossegado, tranquilo. E pegamos, a última vez que nós fomos em 2019, nós pegamos a pior nevasca dos últimos 50 anos. Olha. Então, assim, tem coisa interessante lá. E os últimos vídeos agora que são dessa fase da pandemia. As pessoas estão printando suas fotos aqui das redes sociais, estão mandando para mim. É ele mesmo. Aí, ó, pronto. É ele mesmo. As pessoas já começaram a localizar aqui, bacana. Eu acho que é uma interação sensacional. Com certeza. Né? A internet traz essa possibilidade hoje pra gente. Traz. Nas redes sociais. Eu reencontrei, através de Facebook, amigos que eu não via há 20 anos. Né? Então, assim, eu acho isso fantástico. As redes sociais têm que ser bem utilizadas, evidentemente. Né? Tem que ser bem utilizadas. Eu acho que hoje foi de uma maneira sensacional. Eu, particularmente, fui pego de surpresa para apresentar o programa. Eu acho que eu saio daqui muito mais... Aqui, eu já localizei. Parabéns pela entrevista. Tô só chegando uma atrás da outra aqui. Uma mensagem sua para a população de São Lourenço, para todos que estão nos ouvindo, também fora da cidade, né? Uma mensagem que o senhor gostaria que o senhor poderia passar para as pessoas nesse momento, porque cada ser humano tem uma visão especial do que vive. Cada ser humano tem uma história para contar e principalmente uma mensagem para levar. Sinta-se à vontade. Tá. Gente, assim, o momento é muito complicado, né? Muito difícil, está difícil para todo mundo. Né? Eu vim aqui em São Lourenço porque eu estou gravando uma série de vídeos, uma série de matérias. Essa entrevista, inclusive, eu estou gravando ela aqui. Eu vi o aparelho. Que eu vou utilizar partes dela em uma matéria. Né? Mas eu acho, primeiro, não há mal que dure para sempre. Sim. Segundo lugar, não existe nada impossível para Deus. Verdade. Quando a gente tem fé, as coisas funcionam com mais tranquilidade. Né? A gente tem que ter fé e, claro, a gente tem que fazer a parte da gente também, é evidente. É evidente. Né? Mas a fé ajuda muito. Agarre-se na sua fé, qualquer que seja ela, quer seja você católico, quer seja espírita, quer seja evangélico, judeu, muçulmano, não há problema. Mas agarre-se nela e procure agir de acordo com ela. O grande problema é que tem muita gente por aí que se diz cristão, que se diz, né, que se diz e só se diz. Né? Então a gente precisa agir de acordo com essas convicções da gente. Né? Eu procuro conduzir a minha vida de forma que toda noite, quando eu bato a cabeça no travesseiro, o meu filho, antes de ir para o quarto dele, ele reza conosco. Bacana. Ele, há anos e anos, eu, minha esposa e ele, salvo quando eventualmente eu estou em alguma viagem de trabalho, ele tem que fazer isso online, que hoje é possível, mas eu procuro sempre colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Eu procuro fazer o que é de melhor, né, para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre procuro fazer dessa forma. Então, eu acredito que a grande mensagem se eu tiver que dar uma mensagem para vocês é essa. Não tenha medo de confiar em Deus, confie, porque para Ele não há nada impossível, e não tenha medo, aí entra agora o advogado, de defender seus direitos.
né? Com elegância, com educação, mas defenda os seus direitos. Porque ser cidadão é defender direito. Agora, não é só defender direito não, viu? Vem a parte também. Assuma as responsabilidades também. Os famosos deveres. Assuma também as suas responsabilidades. Conviva com elas. Né? Cada ato nosso, cada ação ou cada omissão, ela gera consequência. Então a gente tem que defender os direitos sim, mas tem que assumir as responsabilidades também do que a gente faz. Eu falei que teria assunto aí para bastante tempo ainda, e eu acredito que mais de 2 horas até. O que tem de pessoas aqui agradecendo a sua vinda é algo sensacional. A Ana Paula mandou aqui, ó, parabéns. Fantástico. Muito obrigado, Ana Paula. Nosso amigo aqui, mais conhecido como Cabelo, falou, rapaz, vocês podiam ficar mais tempo aí. Obrigado por nos proporcionar essa maravilhosa entrevista. Esclareceu muita coisa que eu tinha dúvida. Mais um aqui dizendo aqui, ó, já localizei ele nas redes sociais. Vou começar a assistir os vídeos. Fotos e vídeos no Instagram, Robson Merola de Campos. Já printaram, mandaram aqui pra mim. É isso mesmo. Tá, vai aumentar os seguidores aí nas redes sociais. Isso é bom demais a gente ver. Bom, nós estamos aí pra isso mesmo. É bom demais. A outra aqui também não tá mandando. Aqui, ó. Só pra você ver aqui, ó, no meu celular aqui. Já tô mandando no meu. É isso mesmo. Aí, ó, já tô mandando no meu aqui. Né? Isso é no meu escritório. Olha aí, ó. Isso é no meu escritório, né, Ana Chá? Olha aí, Cabelo. Pronto, já localizou aqui. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Trabalhei em rádio durante muitos anos. Aliás, eu com 18 anos eu estava no rádio. Nota-se pela sua facilidade de expressão e também o discernimento. Então, assim, rádio para mim foi uma grande escola. Sim. Né? Onde eu tenho ainda grandes amigos no meio e tal. Acabou de formar mais um aqui. Graças a Deus. Vamos trocar o WhatsApp depois. Trocar figurinha. Sim e tal. E assim, fiquei muito feliz de estar aqui. O pessoal da direção da rádio, o 01 e o 02, eu esqueci o nome dele. É Júlio César. O seu Júlio César é o 01. Tá, e o João Vitor é o 02. Muito obrigado pelo convite. João Vitor, muito obrigado também. Tenho certeza que tem uma pessoa na técnica lá. Tem. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Você vê que eu sou antigo, né? Nós aqui. Minha época era eu no estúdio e a técnica do outro lado. Aqui são 2 monitores, a mesa de som, mais os WhatsApp da rádio, o meu particular. Chegou o Herói aqui agora também. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, foi muito bacana. Ele aí, ó. Aí o 01 entrou. Espero que o senhor tenha novas oportunidades de vir até aqui. Se Deus quiser. E em tempos melhores, mais tranquilos para todo mundo, né? Com a graça de Deus. Amém, assim seja. E lhe desejar bastante sorte, né, na sua estadia aqui em São Lourenço, que o senhor consiga aí atingir os seus objetivos a nível de trabalho e, logicamente, pessoal também. Se Deus quiser. Muito obrigado. A gente que agradece. O Plantão da Cidade vai ficando por aqui. Né, é um programa especial, né,